Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a absorção do ar, os mecanismos de absorção do ar e como que a gente inclui esses mecanismos no cálculo do tempo de reverberação de Sabine, certo? Que vai nos permitir incluir em outras fórmulas para o tempo de reverberação também, tá? O ar é um fluido bem complexo, né? Tá na nossa atmosfera aí, composto por vários gases, né? Entre eles nitrogênio, oxigênio, argônio, um pouco de CO2 e outros gases aí, tá? Nós temos a maior parte composta de nitrogênio, cerca de 71%, uma boa dose, cerca de 21%, 78%, desculpa, de nitrogênio e 21% de oxigênio, se não me engano, tá? Então, esses dois gases vão ser os gases principais aí que vão compor o nosso modelo de absorção do ar, tá? O N2, nitrogênio, e o O2, oxigênio, tá? Até aqui, a gente só considerou o processo de decaimento com a distância, e se a gente considerar a expansão da onda esférica, né, na superfície esférica e, portanto, essa distribuição de energia na superfície esférica. O processo de decaimento na sala em si, a gente ainda não incluiu os efeitos de absorção do ar, tá? Mas vão haver perdas por causa da absorção do ar devidas às imperfeições, aí a gente chama de imperfeições desse fluido, tá? Essas imperfeições vão levar a essas perdas e, portanto, uma retirada de energia da sonora, né, da nossa onda sonora. Essas perdas têm três principais causas, que são as perdas por difusão de calor, as perdas por efeitos de viscosidade e as perdas por efeitos de relaxação do meio elástico, que são as perdas mais difíceis de explicar, tá? Mas eu vou tentar dar uma geral nesses três aí. As perdas por difusão de calor, elas acontecem por causa aí dos efeitos termodinâmicos da pressão sonora, né? Quando a gente tem uma onda sonora se propagando no meio, no ar, por exemplo, a gente tem zonas de aumento de pressão e zonas de diminuição de pressão por causa dessa onda sonora. E o que acontece na termodinâmica lá quando a pressão aumenta? A gente tem um aumento de temperatura pequeno, mas que vai ser significativo nessa região aqui, e uma diminuição de temperatura nessa região. Logo, né, como o aumento de temperatura ele mede, na verdade, a energia cinética média das moléculas, nessa região aqui a energia cinética média das moléculas é um pouco maior que nessa região. E aí a gente vai ter uma tendência, né, e é uma energia cinética aleatória, né, que não tem a ver com o movimento da partícula da onda sonora. Então, nessa região aqui, como a gente tem um aumento de energia cinética, a gente vai ter uma difusão de moléculas aqui, indo da região de maior pressão para a região de menor pressão. E essa difusão ela é aleatória, e uma vez que ela difunde por movimento, você não consegue mais recuperar essa energia de forma sonora. Ela foi perdida na forma de calor, certo? Então, a gente tem essas perdas devido aí às leis da termodinâmica. Os efeitos de viscosidade, eles têm a ver com forças que as moléculas exercem entre si por causa da atração eletromagnética, por causa da força eletromagnética. Então, essa força eletromagnética faz com que uma molécula arraste a outra e, por consequência, a gente tem aí um efeito de como se fosse um atrito, retirando energia da onda sonora, certo? Esse é um efeito que acontece entre as moléculas do gás, e esse efeito vai retirar um pouquinho de energia, vai difundir um pouco de quantidade de movimento para outras regiões do fluido, e essa energia vai ser efetivamente perdida pela onda sonora, certo? O efeito de viscosidade é muito importante em pequenos dutos, mas aqui a gente está falando da onda se propagando, né, no ar livre, né, ou dentro de uma sala muito grande, tá? Então esse efeito acontece por causa da atração entre as moléculas, certo? E por fim a gente tem perdas associadas aí à relaxação do meio elástico, que é a molécula. As moléculas, né, de nitrogênio, oxigênio e dos outros gases, elas têm modos vibracionais e de rotação. E esses modos, quando eles vão levar à interação entre essas moléculas, e esse tempo de relaxação que existe para ela sair de um estado e entrar em outro, faz com que a gente tenha também algumas perdas dentro da passagem da onda sonora,
certo? É um efeito bem mais difícil de explicar em detalhes, a gente não precisa entrar nesses detalhes, a gente só precisa entender que eles acontecem para nossas moléculas, tá? E o principal, as duas principais moléculas de gás que a gente tem no ar atmosférico é O2 e N2, ou oxigênio e nitrogênio, o gás, né, não a molécula livre de oxigênio. Bom, a gente tem alguns modelos em norma, né, que foram estudados durante muito tempo, e a gente tem uma norma com essas fórmulas para a gente calcular a absorção do ar. E é um modelo bem complicado, vocês não precisam se preocupar muito com o que está nesse modelo, a gente tem tabelas hoje até para isso, tá? Mas vale a pena observar nessas expressões aqui que esses modelos eles levam em conta a pressão do fluido, a temperatura do fluido e essas frequências de relaxação aqui que são associadas ao oxigênio e ao nitrogênio, certo? Então esses efeitos de pressão, temperatura e frequência de relaxação, etc., estão embutidas no modelo. E no final das contas, a gente vai ter um coeficiente de absorção que depende desse termo A, que está modelado aqui nessa expressão de cima, que vai depender de temperatura, pressão e umidade relativa do ar. Então são essas três coisas que vão mandar na absorção do ar, tá? Esse M aqui, esse é o coeficiente de absorção do ar, acho que saiu errado aqui no slide. Na verdade ele tem uma dimensão, sim. Ele tem uma dimensão de metro a menos 1, porque a absorção do ar ela vai aumentar com a distância. Então quanto mais mais espaço a onda viaja, maior vai ser a absorção do ar, certo? A gente tem que a absorção do ar ela varia com a frequência, então ela é maior para as altas frequências, então em altíssimas frequências, lá em 4K, 8K, a partir de 2K já começa a ser, 1K começa a ser bem importante. Esse coeficiente que vocês estão vendo aqui, muito maior que 1, isso não vai acontecer na prática, é que essa escala aqui está em milímetro, em 1 sobre milímetro, tá? Então é uma escala invertida, é uma escala estranha, não é uma escala como a do coeficiente de absorção dos materiais acústicos que a gente está acostumado, tá? A gente tem dois gráficos aqui para mostrar, que mostra o coeficiente de absorção do ar em 1 por milímetro e a frequência. Então vocês vão observar nos dois gráficos, eu vou passar para o outro, que a absorção do ar ela aumenta com a frequência, certo? E a gente tem aqui uma variação com a umidade relativa, né, mostrando aqui que com a diminuição da umidade relativa, em baixa frequência o coeficiente aumenta, né, depois ele atinge ali nas médias frequências um platô, e aí também em alta frequência, menor umidade relativa significa maior a absorção do ar. E isso acontece na prática nas salas, porque a gente normalmente usa um sistema de condicionamento de ar que vai levar a um aumento a uma diminuição da umidade relativa em geral, certo? E a gente tem aqui com a temperatura, né, como a gente vai estabilizar também a temperatura da sala, a gente vai normalmente trabalhar ali com 20 graus, 20 e poucos graus, mas tem uma variação também com a temperatura, que é um pouco mais irregular do que com a umidade, certo? Então, a pergunta que a gente tem que responder agora é como que a gente inclui esses efeitos de absorção do ar no cálculo do tempo de reverberação, no Sabine, por exemplo, tá? Então, se a gente voltar lá para o nosso quadro, a gente tem o coeficiente de absorção do ar, dado pela letra M, em metro a menos 1, é a unidade padrão dele, é 1 sobre metro, tá? E a gente vai incluir da seguinte forma, a gente vai calcular uma nova densidade de energia, né, um roelinho aqui, que vai ter a ver com a densidade de energia original, mais um termo E elevado a menos mR. E esse M é o coeficiente de absorção do ar e R é a distância viajada pela minha onda sonora, certo? Se a gente fizer essa distância ser C0t, a gente tem que o novo coeficiente é essa expressão aqui, certo? Então, a densidade de energia com a absorção do ar vai ser a densidade de energia original vezes 1e na menos m C0t, onde C0t é a distância viajada pela onda sonora no intervalo de tempo t segundos, certo? E aí a gente tem, né, a densidade de energia da região C, certo? Que é dado por essa expressão aqui,
E se a gente quiser incluir a absorção do ar, certo? Eu posso botar um E' ali e simplesmente escrever aqui E na menos MC0T, certo? E se eu usar essa expressão aqui da região C como processo de decaimento e usar a definição do Sabine do tempo de vibração, que é o tempo de vibração vai ser dado quando a densidade de energia na região C chega a 1/1000º da densidade de energia na região B, certo? Se a gente fizer isso, né, a gente vai chegar de novo da mesma forma que a gente chegou numa fórmula para o tempo de vibração, só que agora incluindo os efeitos de absorção do ar. Então, o mesmo exercício que a gente fez no vídeo anterior, né, avaliando a densidade de energia na região C para T60 e igualando a 1/1000º da região B, a gente pode fazer aqui. Eu não vou cobrir todos os detalhes, né, porque é só manipulação algébrica, vocês podem fazer isso, no livro está em bastante detalhe, mas a gente vai chegar numa expressão do tempo de reverberação do Sabine, coloquei um S ali de Sabine, tá? Que vai dar 0,161, aquele nosso velho conhecido lá, assumindo o número de Euler, velocidade do som, volume da sala, e embaixo a gente tem a área, a absorção média, dado pela média ponderada, de todas as áreas, né? Mais um 4mV, certo? E isso então nos dá a fórmula para o tempo de vibração, incluindo os efeitos de absorção do ar aqui nesse termo. Note que quanto maior for o volume da sala, maior vai ser o efeito da absorção do ar no tempo de vibração de Sabine, ou seja, vai diminuir o tempo de vibração de Sabine. E esse efeito do volume tem a ver com o fato de que quanto mais distância viajada pela minha onda, maior vai ser a minha atenuação, certo? Então, está incluído agora os efeitos de absorção do ar, que vão nos dar estimativas mais corretas do tempo de vibração, e nas próximas aulas a gente vai falar do tempo de vibração de Eyring, que é uma estimativa um pouquinho melhor, e aí a gente vai fazer os nossos exemplos de um projeto de uma sala com tratamento e sem tratamento, beleza? Até mais!